Boa tarde, turma. Boa tarde, professor Alisson aqui, tá bem, gente? Hoje nossa aula de ciência, aula 4, tá? Fala sobre as camadas da Terra. Se você não tiver com o livro aí, corre lá, pega o livro de ciências, abre ele na página 34, tá bom, gente? Abre o livro na página 34 de ciências, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre as camadas da Terra, um pouco sobre vulcanismo, sobre terremotos e também sobre placas tectônicas, tá bom? Pausa o vídeo, corre lá e pega o livro, tá bom? Espero que você já tenha pego agora. Vamos lá continuar aqui falando sobre o tema da nossa aula de hoje, tá bem? Vejam. Primeira coisa que a gente vai falar sobre as camadas da Terra é sobre os vulcões, tá bom? Vejam, os vulcões, gente, são formações rochosas que em determinados períodos de tempo ou mesmo em situações expelem o que a gente chama de lava, ok? Mas uma pergunta que é levantada no livro de vocês é: o que é aquele material que está sendo expelido pelo vulcão? De onde ele vem? Como ele é formado? Entendeu, gente? Um nome que a gente dá é lava, não é? Aí também pode ser chamado de magma, tá, gente? E ele é expelido dos vulcões, principalmente quando quando os vulcões ainda são ativos. Existem vulcões inativos que pararam de expelir magma, mas que ainda podem voltar à ativa, entendeu? Por isso que eu falo geralmente de vulcões ativos, tá bom? Mas vamos lá, dando continuidade. Aí tem um desenho que mostra para vocês um vulcão entrando em erupção e de onde vem a lava. Sim, gente, se você não sabe, a lava expelida pelo vulcão, ela vem da Terra. Agora de não da camada mais baixa, mas de outras camadas muito mais baixas do que a principal, a camada que a gente se encontra agora, tá? De lá do fundo mesmo da Terra, ok? Vamos lá. A Terra, como eu já falei no início desse vídeo, é formada por camadas, ok, gente? Camadas estas que recebem o nome de crosta terrestre, manto e núcleo, tá bem, gente? A crosta terrestre, como o nome diz, crosta é o que está externo, ok? Está externo à Terra. E o manto, ele recobre o que a gente chama de núcleo. A gente vai ver cada um desses em separado agora, aqui nesse slide, tá bom? Eu estou acompanhando pelo computador, tá aqui na minha frente, então se eu olhar para o lado é porque eu estou acompanhando o computador aqui, tá, gente? Aí vejam, as camadas da Terra, elas estão mais ou menos nesse padrão que vocês estão vendo aí, tá? Percebam, essa camada onde ficam os oceanos e os continentes é o que eu acabei de chamar de crosta terrestre. E essa camada interior, que parece um sol, é o que a gente chama de núcleo, ok? Aí pode parecer que ela está que é lava pura, mas não. Ela é composta basicamente de metais, ok? Agora extremamente quentes, tá bem? Vamos lá. Continuando. As camadas da Terra. Até certo tempo, haviam pessoas que acreditavam que não havia nada no interior da Terra. Que a Terra era como uma casca oca, como uma bola de futebol ou uma bolinha de plástico, né? Que a gente pega e amassa. Dentro só tem ar. Aí aqui,
acreditava-se apenas que rochas comuns que tinham dentro da Terra, tipo o solo, era solo de uma ponta até a outra, entendeu, gente? Aí, com o passar do ano, constatou-se que toda a estrutura da Terra, incluindo seu interior, é repleta de elementos químicos e temperaturas que variam de acordo com o nível atingido em determinada profundidade até o centro. O núcleo, né, gente? O centro da Terra é chamado de núcleo, tá? Mais de 6.000 quilômetros de profundidade. O que acontece? Imagine que a camada externa da Terra está aqui entre as minhas mãos. No meio da Terra, quando você vai se aproximando do meio, vai ter um núcleo, que é uma bolinha que fica no centro da Terra. De onde estamos agora até esse núcleo seriam mais de 6.000 quilômetros de profundidade. 6.000 quilômetros. Ok, gente? É uma distância extremamente longa. Ok? Extremamente longa. Se você for parar para pensar, daqui para o Recife, eu acredito que tenha pouco menos, se não estou enganado, de 30 quilômetros. Então aqui daria para você ir daqui para o Recife, eu acho que mais de 200 vezes em linha reta, tá, gente? É uma distância extremamente grande. Se eu estiver, Perdoe-me se eu estiver errado, mas eu acredito que daqui para o Recife tem mais ou menos 30 quilômetros. Aí veja o seguinte. Calma, voltando aqui para o slide anterior. Pronto. Agora para o próximo. Essas altas temperaturas podem ter sido geradas desde a formação inicial do planeta e continuam pela existência de elementos radioativos. Assim, para que houvesse um melhor entendimento sobre o assunto, foi criada uma divisão científica das camadas da Terra. Vejam o seguinte. Havia esse problema de que as pessoas não acreditavam que dentro da Terra houvesse nada que não fosse terra, pedra e ar. Até uma bola oca, entendeu? Mas o que acontece? Os cientistas, vendo a necessidade de explicação para a população e a sociedade de que a Terra ela é mais do que só uma bola de pedra, uma bola de rochas, eles criaram um modelo científico que mostra essas camadas da Terra. Este aqui, olha. Vejam, este modelo mostra como se a Terra fosse uma melancia e você cortou a melancia num cubinho, num pedaço. Quando você olhasse para esse pedaço da Terra, você veria essas camadas destacadas aí, tá, gente? Indo de baixo para cima, o núcleo interno é o amarelinho, um núcleo externo, um manto inferior, um manto superior e a crosta. A gente vai chamar o núcleo externo e interno apenas de núcleo e o manto interior e superior apenas de manto, tá? Então teríamos a crosta, que é a camada, por incrível que pareça, mais fina, o manto, que é uma camada intermediária, e o núcleo, que é um dos maiores, ou o maior de todos em peso, né? É mais denso. Como assim é mais denso? Imagine que a nossa crosta terrestre é terra, é maleável. O manto, ele é meio como uma borracha, ele enverga e volta. Agora o nosso núcleo, ele é extremamente duro, entendeu? Ele é bem denso, ou seja, ele tem uma concentração de metais ali que deixa ele praticamente indestrutível, ok? Esse modelo aqui, ele basicamente é a mesma coisa que esse, tá, gente? Que indica camadas da Terra parecidas com uma bolinha de gude enrolada com outras bolinhas, uma boneca russa, ok? Este é um modelo científico que demonstra as camadas da Terra, tá bem? É como os cientistas imaginam que seja.
Epa, voltar. Vamos falar de cada camada dessa individualmente, começando pela crosta terrestre. A crosta terrestre também é chamada de litosfera, ok, gente? E ela é a primeira camada, da Terra, é a externa, tá? Ela circula a Terra inteira. Ela é sólida e considerada a mais fina, se comparada ao volume total do planeta, né? A Terra inteira, né? Tipo, se você pegasse a Terra e botasse numa balança, seria uma casquinha a nossa crosta terrestre, ok? Ela é formada por rochas, minerais e um solo com vários níveis, tá, gente? Possui espessura de cerca de 72 quilômetros na região dos continentes. 72 quilômetros a crosta terrestre. Se você fosse medir a distância do manto, do manto até a crosta terrestre, aí você pegaria ali, ó, do finalzinho do manto até o topo da crosta terrestre, nos continentes tem 75 centímetros. 75, eita, meu Deus, 75 centímetros não. 72 quilômetros. Minha língua travou. Tem 72 quilômetros, uma distância bem grande, tá, gente? Na região dos continentes, ok? E ela é formada basicamente por silício e alumínio, tá? E aproximadamente 8 quilômetros abaixo dos oceanos. No fundo do oceano, a crosta terrestre tem cerca de 8 quilômetros, extremamente fino com relação aos outros. Ok? É por isso que existem vulcões com mais, tipo, não com mais frequência, mas facilmente você encontraria vulcões no fundo do mar, porque eles são uma camada bem menor, mais perto da nossa camada do manto, ok? Aí vamos lá. Essa camada da crosta terrestre que fica abaixo do mar, mais fina, é chamada de crosta oceânica, ok, gente? E ela é formada basicamente por silício e magnésio, ok? É importante ressaltar para vocês, gente, que a crosta terrestre está dividida, desculpem, ela está em constante transformação. Como assim constante transformação, professor? A crosta terrestre, ela vive se alterando dados processos naturais, ok? De elevação do mar, de temperatura, chuva, terremotos, maremotos, ok? Vulcões. Tudo isso altera o formato da nossa crosta terrestre. E o principal causador dessas alterações, o ápice das alterações da crosta terrestre, se encontra na presença das nossas placas tectônicas, que são placas que cobrem toda a Terra, que opa, calma, que cobrem toda a Terra, que são responsáveis as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos, entendeu? Elas seguram os continentes nos lugares deles, entendeu, gente? Os continentes ficam presos nas placas tectônicas, eles fazem parte delas, é claro, e eles só existem basicamente por conta delas. O que acontece com essas placas tectônicas? Como vocês podem ver nessa figura aqui, essas são as placas tectônicas maiores e conhecidas pelo homem, tá? São fendas, geralmente abaixo do nível do mar, que são presas à Terra, são presas no nosso planeta pelo manto, tá? Elas ficam sobre o manto ali e elas meio que flutuam sobre o manto, porque o manto ele não é totalmente sólido, ok? Mas elas meio que flutuam sobre o manto e quando uma placa dessas se choca com a outra, ocorre o que a gente conhece como terremoto, ok? A gente vai falar ainda mais sobre isso depois. Vamos dar continuidade. Mas vejam, o Brasil, graças ao bom Deus, nós, por exemplo,
aqui de Pernambuco, que ficamos bem ali na pontinha do Brasil, espero que vocês consigam identificar no mapa, ficamos bem no meio de uma placa tectônica. E é por isso que aqui no Brasil os terremotos são pouquíssimos, ok? Professor, pouquíssimos? Tá, eu usei a palavra errada. Os tremores de terra são pouquíssimos, ok? Vamos lá, continuando. Falando agora sobre o manto, temos que o manto é separado da crosta terrestre por uma camada chamada de descontinuidade de Mohorovitsky. É um nome bem estranho, ou melhor, mas aí eles acharam melhor chamar de morro, ok? Essa descontinuidade de morro, ela é o que separa a crosta terrestre do manto. É uma linha fina que separa um e o outro, ok, gente? Vejam. Esse nome foi usado em homenagem ao cientista Andrija, que fez a descoberta em 1910. É um nome bem dificilzinho, então não vou nem me arriscar a dizer, tá, gente? Aí vejam. O manto é a maior camada da Terra, tá bom, gente? Ele é a maior. Constituído por vários tipos de rocha, formadas principalmente por silicato de ferro e magnésio, que se derretem à medida que a profundidade aumenta. As temperaturas presentes nessa camada podem chegar a 2.000 graus. 2.000 graus, tá, gente? Imagine o seguinte, um fogão, ele chega, vamos dizer assim, um forno a 100 graus, 120. É 2.000 vezes mais quente. É 2.000 vezes não, 200, não, 20 vezes mais quente, tá, gente? Se você for pensar, um forno de 100 graus assa um bolo rapidinho. Esse forno, o forno da Terra, né, que seria a temperatura presente dentro da Terra, 2.000 graus Celsius. Seria o suficiente para derreter uma rocha. Você jogou a rocha lá, a rocha derreteu. Ok, gente? É muito quente. Aí vejam o seguinte. Essas temperaturas, elas estão presentes mais a fundo da Terra. A primeira camada do manto, que é aquela que a gente chamou de manto exterior, ela é mais dura. Ok? E à medida que vai se afundando, chegando mais perto do centro, vai ficando, vai derretendo as rochas, derretendo o magnésio, o ferro, e isso vai criando o que a gente conhece como lava, camada de lava, ok? Aí vejam, por último, temos o nosso núcleo da Terra, tá bom? O núcleo é a camada mais profunda, tá, gente? É também a mais quente. Lá ainda é mais quente do que o manto. E as temperaturas variam entre 3.000 e 5.000 graus Celsius. 3.000 e 5.000 é muito quente mesmo. Ele, como eu falei, é denso, é pesado e é duro. Então ele tem mais volume, ele é mais pesado. Ele é responsável por 1/3, ou se você pegasse a Terra em 3 e dividisse em 3 pedaços, o núcleo seria um desses 3 pedaços com relação ao peso da Terra, ok?